Você sabia que a presença de uma pessoa informada e atenta na hora do parto pode prevenir violências? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o horário que você vai estar vendo esse episódio, mas eu sou Kênia Calisto, cofundadora do Além do Ventre, e hoje nós vamos abordar o racismo obstétrico. Eu estou aqui hoje com uma amiga maravilhosa, que é doula, educadora perinatal, secretária executiva do Adoulas RJ, mãe de 2 filhos, atua na Baixada Fluminense e é coordenadora de grupos de apoio ao parto, Paula Inara. Prazer, Paula. Um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje e nós podermos abordar esse assunto, que é um assunto tão relevante, um assunto tão marcante, apesar de todas as expectativas, né? Nós ainda temos muito a avançar dentro desse campo. E o que você tem para deixar para nossos telespectadores hoje possam entender sobre a relevância de identificarmos o racismo obstétrico? Bom, primeiro de tudo, Kênia, obrigada pelo convite. É um prazer enorme para mim participar desse projeto, estar aqui participando desse episódio, falando de um assunto que é crucial e muito importante dentro do nosso cenário obstétrico, né? O racismo obstétrico é um conjunto de violências sentidas e perpetuadas, né? Para mulheres negras, em mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres também orientais, onde é um conjunto de violências no âmbito obstétrico, dentro desse ciclo da gravidez, parto, puerpério, onde essas mulheres são desumanizadas, Sim. onde essas mulheres sofrem violências por conta da questão racial. É além da violência obstétrica, é um componente a mais da violência obstétrica. Então, eu acredito, e é muito importante que a gente fale sobre isso, nomeie, aponte e combata isso com o máximo de informação possível. Paula, como uma mulher hoje, uma mulher ou uma pessoa gestante, Sim. negra, tem como identificar? Porque você falar sobre racismo obstétrico, sem pontuar para essa pessoa como ela pode identificar, como ela vai identificar aquilo que ela desconhece. Sim. Então, você poderia hoje nomear, trazer para essa mulher um norte para que ela jogue luz dentro disso Sim. e ela identifique se ela está sofrendo ou poderá sofrer racismo? Sim. Eu acho que o mais importante de tudo é quando a gente começa a identificar algumas coisas. O que acontece, né? Dentro da minha atuação como doula, eu sempre procuro abordar o assunto tanto de violência obstétrica como toco no assunto racismo obstétrico com todas as minhas clientes, independente se são mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres orientais, porque o racismo ele passa por todos nós. Uhum. E ter uma atitude antirracista é um compromisso de toda a sociedade. A violência obstétrica, o racismo obstétrico não é um problema das mulheres negras, é um problema de toda a sociedade. Então, a partir do momento que você, enquanto pessoa, reconhece uma atitude racista e se reconhece tendo uma atitude racista, é o primeiro passo para justamente eliminar essa atitude. Como mulher negra, como que a gente consegue identificar isso? Muitas vezes, esse racismo obstétrico, ele acontece de forma um pouco mais velada e outras vezes um pouco mais... De maneira mais sutil. Mais sutil e outras vezes de forma ali bem, bem acentuada. Sim. De forma velada, são brincadeiras que muitas vezes têm ali aquele objetivo de diminuir a dor daquela mulher. Ah, mas uma mulher... Uma negona dessa como você está sentindo essa dor toda? Sim. Bom, uma mulher dessa forte, grande... Até porque, estruturalmente, culturalmente, a mulher negra ela foi tida como uma pessoa que aguenta. Exatamente. Eu lembro que eu ouvi na minha primeira gestação, ela é uma parideira, olha a anca dessa garota. Exatamente. Então, e tudo isso com base no racismo científico, estrutural. Então... primeiro de tudo, quando você consegue identificar que aquele tipo de fala não tem nada de elogioso, não tem nada de estar te incentivando, você já começa a ter uma visão um pouco diferente. Sim. Em outras situações, essa fala racista ela é mais incisiva.
Você está gritando porque está no teu quarto filho, na hora de fazer. Você não pensou nisso. É o quarto verdade. filho, uma negona dessa aí que já está no quarto filho, fez um monte de 3 filhos aí antes disso. Está gritando desse jeito por quê? Então, o mais complexo disso, porque essa estrutura ela está ligada à assistência, também no âmbito hospitalar do obstetra, mas também da assistencialidade dentro de mulheres sim, que estão ali para cuidar daquela gestante. Não, e assim, é muito cruel, porque muitas vezes as mulheres que sofrem o racismo obstétrico, primeiro que elas muitas vezes não reconhecem isso naquele momento, depois, numa conversa, numa fala, dentro de um certo nível até de letramento racial, um pouco mais à frente, é que aquela mulher se descobre, nossa, eu fui vítima de racismo na hora do meu parto. Além de ter sofrido violência obstétrica, eu também sofri racismo. E o mais cruel é que, muitas vezes, esse racismo, ele é, sim, feito, né? Vamos dizer assim, eu vou usar o termo feito, ou praticado, acho que é o melhor termo. Praticado por pessoas da assistência que também são mulheres negras. Sim. Porque, na verdade, você repete, você reproduz uma fala, você reproduz uma crença, você reproduz... E muitas vezes sem um senso crítico, sem você ter aquela empatia, sem você se reconhecer enquanto mulher negra. E aí você reproduz aquele comportamento, aquela fala, aquela atitude. Então, é uma coisa muito cruel. E isso não acontece somente, esse racismo obstétrico, ele não acontece somente na hora do parto. Ele, muitas vezes, vai acontecendo ao longo do pré-natal, através de negligência, através de pouco cuidado ou a negação ao cuidado efetivo, o cuidado necessário daquela gestante, daquela pessoa gestante, em relação à pressão, diabetes, né, a questão da glicose. Então, muitas vezes, essas pessoas elas já são negligenciadas desde o pré-natal. E essa negligência acontece por conta não só por conta do profissional médico, mas também por todos os profissionais envolvidos naquele atendimento. Paula, o que é escutativa e por que ela é essencial para combatermos o racismo obstétrico? Escutativa é você efetivamente ouvir de verdade o que aquela pessoa está dizendo para você. Sim. Sem o julgamento, sem você querer induzir a pessoa a ter uma resposta que é o que você espera, sem você ouvir de verdade. Então, quando uma mulher diz, olha, eu estou sentindo uma dor e essa dor é desse jeito, não é o seu papel diminuir aquela dor. Mas que isso? Mas você minimizar só está essa minimizar. Dor. Você só está com 3 centímetros, não é para você sentir. Eu uso isso muito como exemplo. O primeiro atendimento que eu fiz como doula foi no Hospital da Mãe, em Mesquita. E essa minha cliente, eu a conheci no dia do parto. Nós nos conhecíamos pela internet, tínhamos nos conhecido pela internet. Eu a conheci no dia do parto. Era o terceiro parto normal dela. E a bolsa rompeu e ela foi para a maternidade. Quando nós chegamos na maternidade, ela estava com 3 centímetros. Mas em mulheres multíparas, ou seja, já era o terceiro parto normal, muitas vezes esse parto evolui mais rápido. E quando o parto tem uma evolução mais rápida, geralmente a sensação dolorosa ela é mais intensa. E aí nós ouvimos da médica que tinha feito a avaliação, tinha acabado de fazer a avaliação, mas você está gritando tanto, por que se você está só com 3 centímetros? Então, eu ouvi isso ao lado de uma cliente minha, que era uma mulher negra. Uma mulher negra, né? Sim. Eu acompanhei o 5º parto dela. Ano passado, a bebê vai fazer agora 1 ano. Então, foi o 5º nascimento, o 5º parto que eu acompanhei. E aí foi um parto completamente diferente desse primeiro parto que eu acompanhei ao lado dela. Também, esse meu primeiro parto acompanhado, eu usei algumas estratégias para justamente minimizar o risco dela sofrer uma violência obstétrica. Violência verbal, isso eu não tive como impedir, ou ela não sofreu violência verbal. Então, uma fala como essa, frases como, você está gritando, mas não é o momento de gritar ainda. E aí, já em outros aspectos, eu consegui ali usar algumas estratégias. Já nesse último parto dela que eu acompanhei, já foi completamente diferente. Primeiro porque ela já era uma mulher diferente, eu uma doula mais experiente. Fomos para um local onde tem, historicamente,
relatos de violência obstétrica, de racismo obstétrico, então nós já fomos muito mais preparadas para eventualmente qualquer problema. E ainda assim conseguimos ter que nos defender o tempo todo. Tiveram que se deparar ainda com situações, com uma situação que poderia levar a ela sofrer violência obstétrica e também racismo obstétrico. Então, por exemplo, na hora que a bebê nasceu, e a placenta, na hora de sair, o ideal é você esperar a placenta sair sozinha, sem precisar fazer nenhum tipo de tração. E ela tinha colocado no plano de parto que não era para puxar a placenta. A enfermeira iniciou o processo de puxar a placenta. E aí ela falou, não, eu não quero que puxe. Ela falou, tá. Aí parou de puxar. Uma médica, entrou e falou, você agora tem que ficar seguindo ordem de paciente? Eu quero ver se der uma hemorragia, o que vai acontecer. Então, também ali uma ameaça, porque foi uma ameaça velada. Sim. E aí eu virei para essa minha cliente e falei, olha, se der uma hemorragia, ainda bem que nós estamos num local com pessoas que vão saber o que fazer na hora dessa hemorragia. Então, você pode ficar tranquila de seguir o que está no seu plano de parto. Então, ainda assim, você precisa se preparar, se posicionar. Então, essa profissional não teve nada de escuta, muito menos de escutativa. Sim, verdade. A violência obstétrica e o racismo, ele tem uma forma sutil de se apresentar, né? Mas toda a repercussão dentro do quadro, dentro do posicionamento daquela mulher, a partir daquele momento, a partir daquela violência, tem raízes muito profundas. Sim, e deixa marcas para a vida toda. E é sempre importante pontuar que a violência e o racismo, muitas vezes eles são percebidos por quem sofreu aquela violência. Raramente por quem pratica. Porque está muito interiorizado na pessoa. Exatamente. Já é naturalizado. Sim. Naturalizado aquela prática. Você virar para uma mulher e questionar, ou achando que está fazendo elogio. Você tem um quadril enorme, você vai ser ótima para ele. Esses peitos seus não precisam te preparar para amamentar. Então, a mulher, muitas vezes, que faz uma pergunta no pré-natal sobre amamentação, não. É só botar o seu bebê no peito que ele vai mamar. Que ele vai mamar e não Eu mesmo tive várias irmãs de leite. Enfim, né? Então, e aí muitas vezes o racismo ele é sentido por quem sofreu. Sim. Quem pratica muitas vezes não tem essa consciência tão aflorada ou se nega a admitir. Eu acho que isso que é o mais cruel. Porque a partir do momento que você se reconhece tendo uma prática racista e você permanece, então você está fazendo aquilo de propósito. Sim. Porque o racismo ele é aprendido. Então, a partir do momento que você reconhece, e isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, está trazendo danos, no lugar desta pessoa, eu não gostaria que fizesse isso comigo, e aí você muda a sua atitude, muda a sua prática, muda seu pensamento, aí você está no caminho certo. Por isso que é tão importante nomear e apontar. Sim. Saber identificar é muito, muito especial. Por quê? Porque você vai dar voz àquilo que você está sentindo. Sim. Nós fomos ensinadas culturalmente a apagar os nossos sentimentos. Eu lembro que, por várias vezes, eu ouvi isso. Não grite. Não fale, porque senão vão te deixar... seja sozinha. Forte, minha filha. Porque mamãe foi forte, titia foi forte. E a dor é uma coisa que ela é única, sua. Sim. A tua percepção de dor nunca vai ser igual a de qualquer outra pessoa. É verdade. Só que colocaram isso na hora do parto como algo que tinha que ser marcante e predominante para a mulher negra. Sim. Você é forte para tanta coisa, você aguentava o eito, não vai aguentar o parto? Impossível. Eu ouvi isso, você acredita? Você ouviu isso? Eu ouvi isso. Você aguentou o teu marido, como é que você não aguenta aqui agora? Eu não estava com você na... Cara, é algo tão... que na hora você não consegue perceber. Não consegue perceber, você não consegue assimilar, até porque a hora do parto é um momento de muita intensidade em todos os aspectos. Aspectos físicos, aspectos emocionais, aspectos espirituais. A gente nunca pode deixar de abordar essa questão da dimensão
do parto enquanto evento metafísico. Então, você tem muita coisa ali envolvida. Então, muitas vezes, coisas que são ditas, palavras que são proferidas ali naquele momento, elas têm um impacto muito profundo e esse impacto não é medido ou não é sentido naquele momento. Elas deixam marcas. Sim. E depois é que muitas vezes aquela mulher vai ter consciência do que realmente aconteceu naquele momento. Inara, ela não percebeu naquele momento, né? Porque toda a situação, a criança, a contração, e depois que ela toma ciência disso, o que ela pode fazer? Se ela tem condições de denunciar ainda, sim, sim. Quais são os órgãos que ela pode ir para fazer essa denúncia e materiais para que ela venha se munir dessa informação? Por quê? A educação perinatal, hoje, nós sabemos que ainda é muito elitizada. Sim, né? Bastante. Apesar de termos rodas de gestante, de termos... doulas atuando na periferia, mas ainda assim, ainda é uma informação que não é acessível para todas as pessoas. Então, eu queria pontuar isso hoje, porque nós vamos ter um alcance grande e que fosse um ponto de luz para essas mulheres, para elas saberem se orientar de aonde elas têm que ir, como elas têm que ir. Elas já entenderam como identificar, mas e aí? A partir daí, eu identifiquei, sofri, e o que eu faço? Maneiras de denunciar. Primeiro, o registro sempre tem que ser feito na ouvidoria do hospital, porque é necessário ter um registro formal de tudo que te levou a se sentir mal. Você precisa ter isso registrado e o melhor caminho é sempre a ouvidoria do hospital. Ouvidoria do hospital. E isso não precisa ser feito imediatamente no dia do parto, pode ser feito depois, existe um prazo, se não me engano, dentro da legislação, e aí as nossas advogadas podem nos orientar melhor nesse sentido, se não me engano, de 3 a 5 anos após o parto. Se não me engano, são 5 anos. Em até 5 anos após o parto, você pode denunciar aquela violência que sofreu. E aí, primeiro canal, ouvidoria do hospital, sempre pedir cópia do prontuário. É um direito da mulher receber cópia do prontuário do seu atendimento. Ela pode solicitar cópia. Não é um documento do hospital, não é um documento privado, é um documento da pessoa gestante. Então, ela pode solicitar cópia do prontuário. Registra na ouvidoria do hospital, registra na ouvidoria do SUS, e se o atendimento tiver sido em maternidade privada, na ouvidoria da ANS também. E aqui no Rio de Janeiro eu digo a Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma parceria com a Defensoria Pública, onde nós temos um site para registro de violências obstétricas. Então, eu falo com violência obstétrica. E você pode fazer esse registro lá, porque isso é encaminhado diretamente para a Defensoria Pública. Sim. Além disso, no município do Rio, o 1746, que é o telefone de atendimento do município do Rio, de coisas ligadas à prefeitura, também recebe registros relacionados à violência obstétrica. Então, assim, existem vários canais, e que esses canais muitas vezes as pessoas não sabem. É importante, sim, ter testemunhas nesse sentido. Então, o acompanhante, ele é uma testemunha do que aconteceu naquele momento, então é um relato importante. Ter fotos, vídeos. Por que um aviso importante. Não existe nada na legislação que proíba a gestante, a pessoa gestante, de registrar o momento do parto, registrar o atendimento, não o atendimento em si, mas aquele momento do parto. Não tem nada, nem do ponto de vista jurídico, nem privado. Nem, por exemplo, não é proibido filmar o seu parto no SUS, não é proibido filmar o seu parto na maternidade privada. Aquele é um registro da pessoa. Sim. Por que muitos profissionais não gostam ou proíbem o registro? Porque é uma prova daquele atendimento. Sim. Quem não deve, não teme. Isso é um fato. Isso é um fato. Quem não deve, não teme. Então, se eu tenho uma conduta que está sendo respeitosa, está sendo equilibrada, não tem por que eu proibir aquela mulher de fazer um registro do parto. Sim. Óbvio que todo mundo tem direito a preservar a própria imagem. Então, não é porque o parto foi fotografado ou filmado que eu vou querer que a minha imagem vai... É só botar um quadradinho no rosto do profissional que está atendendo. Sim. E aquela mulher vai ter o direito dela resguardado. Então, sempre que possível, filmar, fotografar.
ter um registro do momento, do que está, não só para lembrança, porque muitas vezes a gente, depois que passa pelo parto, só lembra de flashes, né? Então é importante ter esse registro, mas também como um instrumento de proteção. Então não tem nada que proíba que o parto seja filmado ou fotografado. Não existe regra nesse sentido, né? O profissional ele não pode. Eles fazem, muitos locais ainda fazem isso, sem tem questionamento. Às vezes tem até na hora do parto, profissional que se recusa, continuar filmando eu não vou atender. Já ouvi isso de uma pediatra, ela querendo se recusar a atender o bebê que estava prestes a nascer porque ela não queria que filmasse. E aí, como era um bebê que estava apresentando sinais de que ia precisar de um suporte, eu parei de filmar, assintosamente, eu parei de filmar, eu não ia arriscar a vida da criança. Sim. Com outros atendimentos com essa mesma pediatra, eu ignorei solenemente e continuei, porque assim, eu como doula, eu procuro fazer o registro para a família, não é para mim. Sim. Muitas vezes a pessoa não contratou fotógrafo, não levou fotógrafo, então eu procuro ter aquele registro e às vezes o acompanhante não está ali para fazer isso. Então isso é uma das coisas que eu procuro fazer enquanto doula. E isso é um direito da pessoa, é um direito da mulher que eu também estou ali para ajudar a resguardar. Então, usar os canais, primeiro de tudo sempre né? E aí voltando um pouquinho ao que você me perguntou, primeiro de tudo é sempre gerar o registro. Não adianta somente reclamar na internet, não adianta falar no grupo da família, não adianta falar no grupo de gestantes. Faça o registro na ouvidoria do hospital. Se o atendimento foi bom, faça o registro na ouvidoria do hospital. O atendimento foi ruim, faça o registro na ouvidoria do hospital. É para isso que existe a ouvidoria. Para registrar, para ter esses registros. E a próxima pergunta que eu ia te fazer era isso. Como familiares, doulas e acompanhantes podem ajudar a combater? Se informando. Se informando. Acompanhante tem que ser um acompanhante informado. Sim. Ah, mas o meu marido ele vai desmaiar. Não vai desmaiar. Prepara, conversa, mostra para ele as informações. Do mesmo modo que você está se informando, ele também precisa se informar. Conversa, faz o plano de parto. Tudo isso são instrumentos. Eu, enquanto doula, preparo casais, preparo pessoas, né? Pares, duplas, famílias para o parto. Porque o acompanhante ele é um instrumento essencial, primordial. Inclusive e principalmente de defesa daquela mulher naquele momento de muita vulnerabilidade. Isso também é muito importante pontuar. E o melhor de tudo é que nós ganhamos, né, esse direito de ter o acompanhante. Sim, é um direito. E é um direito que existe há muitos anos. Sim. Não é assim, o hospital não deixa. Não existe. Não existe. Nós temos esse direito. É um direito. E quando você ainda tem a doula, você tem o direito de ter o seu acompanhante e mais a doula. Exatamente. Os papéis não se confundem e um papel não sobrepõe ao do outro. No estado do Rio de Janeiro, nós temos lei que assegura a presença da doula e assegura a presença do acompanhante. Em outros estados, só tem a presença do acompanhante assegurado, porque não tem lei estadual, mas no Rio de Janeiro nós temos uma lei estadual que assegura a presença de doula durante todo o momento do trabalho de parto, do parto e no pós-parto imediato, além da figura do acompanhante. Então, como doula, nós somos preparadas também para saber identificar essas situações. Claro que cada uma tem uma vivência, cada uma vai ter ali uma experiência, mas nós também somos preparados para identificar e para preparar a gestante para ajudar a se proteger nesse sentido. Assim como também o acompanhante estar preparado para ajudar a gestante nesse momento que ela está tão vulnerável. Então, é importante... os familiares também. Mesmo que o familiar não esteja presente no momento do parto, no hospital, esse trabalho de parto, quando ele começa em casa, o máximo de informação relevante que esse familiar tiver também é importante, porque muitas vezes as mulheres vão para a maternidade muito cedo, por conta da pressão da família, porque culturalmente a gente acha que o hospital é o local seguro, é o local onde tem que estar. Passou mal, tem que ir para a maternidade, então isso tem um traço cultural muito forte. E muitas vezes o próprio familiar, sem perceber, sem saber, sem ter essa noção, facilita para que essa mulher tenha ali uma possibilidade maior de sofrer uma violência obstétrica. E também esse racismo obstétrico. Concordo. Porque
Você interna muito cedo, fica sujeita a um monte de intervenções muito cedo, fica sujeita a receber essa violência, né, a ser vítima dessa violência muito cedo. Então, um familiar minimamente informado também é um instrumento de proteção. E até porque o quadro familiar dessa mulher, muitas das vezes, ela não tem uma rede de apoio que possa ficar com ela, aguardando o melhor momento para ir para a maternidade. Então, aquele homem, aquele marido, ou aquele acompanhante, né, fala, olha, vamos para o hospital, porque eu vou te deixar lá e vou trabalhar. Isso acontece. Né? Muito. Então, segundo a Fundação Fiocruz, 2 vezes mais chances de morrer no parto tem a mulher negra do que a mulher branca. Sim. E isso se ocorre por quê? Ocorre por quê? Quais são os índices hoje? Por conta do racismo. Muitas vezes, né, e como eu falei um pouquinho atrás, essa negligência, a mulher negra, ela é vítima de negligência. Sim. E essa negligência causa morte completamente evitável. Complicações por conta de hipertensão, complicações por conta de diabetes, complicação por conta de hemorragia imediatamente após o parto, em que essa mulher também é negligenciada, essa mulher é largada. Índices de cesáreas desnecessárias maiores em mulheres negras. Esterilização contra a vontade daquela mulher negra, simplesmente, já está no 4º filho, vou aproveitar, vou fazer sua laqueadura, tá? E faz a laqueadura. No momento que aquela mulher muitas vezes está ali, aberta em cima da mesa. E o acompanhante não tem voz ativa, não tem informação de que aquilo não é para ser feito sem autorização daquela mulher. Então, a palavra aí é negligência. É negligência. A mulher negra ela é negligenciada de todas as formas. Sim, em vários aspectos. Total. Por quê? Porque ela não tem a escuta ativa, minimizam tudo que essa mulher fala, veem ela estruturalmente como uma mulher preparada culturalmente, biologicamente, fisicamente, para passar por aquilo ali, porque, historicamente, a mulher negra, ela foi feita, eu ouvi isso, a mulher negra foi feita para parir. Ela tem a estrutura corporal para ser a reprodutora, né? Você vê como a base ela é bem assim, desumanizante, como né? Você é uma fábrica de filhos, você é uma fábrica de mão de obra para que a gente utilize aqui nessa lavoura. É isso. É isso. E é muito desse resquício, tem muito disso. Para mim, o mais cruel é o fato das pessoas, muitas vezes, não perceberem como é absurdo esse tipo de pensamento e continuarem reproduzindo isso, porque elas não se importam. Mas porque no dia a dia é feito piadinhas, brincadeiras, e que até a população negra começou a normalizar sim. Esse comportamento. Sim, de fato. Vou rir também, vou fazer a piada também. E quando você se posiciona contra, não são eles que estão errados, não. É você que está errado em se posicionar contra. Vide, recentemente, condenação por conta de piada que não é piada. Sim. E que está muito certo, tinha que ser condenado mesmo, pagar o triplo de indenização do que está sendo pedido, porque não é piada. Racismo não é piada. Escravidão não é piada. Não tem nada de engraçado. Eu não acho nada de engraçado. Falarem que, vou botar você no tronco. Não tem nada de engraçado. Minhas ancestrais foram para o tronco. Para que eu estivesse aqui hoje, podendo estar dividindo, usando a internet, muita gente sofreu, muita gente passou. Então, não tem nada de engraçado nisso, não tem nada de bonitinho, não tem nada de mais. É demais. Então, respeita, sim, a minha dor. Quando uma mulher falar, isso está doendo, tira a mão daí, não faça isso, não faça isso. E acabou. Eu acho que é importante também a gente não deixar de pontuar que, culturalmente, a gente sempre enxerga no profissional médico, principalmente porque é o profissional que, no momento do parto, é o profissional médico que está à frente daquele atendimento, uma figura de autoridade absoluta. E, na verdade, obviamente, o profissional, do ponto de vista técnico, ele é uma autoridade no que está ali na condução dos aspectos técnicos, médicos daquele processo, mas ele é uma pessoa.
ele é um passível a erros. Também. Então, você pode, sim, questionar, você pode, sim, se dirigir ao profissional, você pode, sim, questionar, falar, dizer não para algumas coisas. Obviamente, eu não estou falando disso num contexto em que a mulher não tem acesso nenhum à informação, então ela já parte desse lugar de que, ó, o médico falou, eu tenho que obedecer, porque afinal de contas ele é o médico. Ele é o médico. Se eu gritar, ele vai me deixar abandonado, vai me deixar abandonada. E aí eu estou partindo de um ponto em que você tem e aí esse é o nosso caminho, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho, de dar o máximo de informações para que essa mulher entenda, se veja como um sujeito de direitos, porque é isso. Muitas vezes a mulher não se enxerga nem como um agente, como um sujeito de direito. Eu tenho direito a isso? A falar? Eu posso falar? Eu posso questionar? Que plano de parto? Como assim? Mas eu não consigo nem fazer a minha consulta, eu não consigo nem fazer o meu pré-natal. Então, a partir do momento que você começa a ter acesso à informação, você vai se sentindo fortalecida para que, naquele momento crucial, você consiga ter voz para poder ser usada. E o grande problema é que a maioria das pessoas estão esperando políticas públicas para que seja efetivamente acionado ou disponibilizado informação. E a informação ela não precisa só de políticas públicas. Eu acho que até pior do que isso, porque a pessoa nem mesmo ela consegue enxergar que um direito dela não está sendo, ela está sendo negligenciada desde o início. Então, até essa visão de que tem que ter política pública, a pessoa não consegue, não chega nesse, não está nesse nível, vamos dizer assim, de informação. Eu vi um relato recente no grupo de doulas de pacientes que têm o positivo da gravidez e recebem informação no pré-natal. A sua consulta só vai começar quando você tiver com 10 semanas, 12 semanas depois que você trouxer a primeira outra. Está errado. Está errado. Então, o profissional que está lá na ponta, ele e é uma política pública. E nós temos uma política pública de pré-natal. Sim. Então, que ao meu ver, com total déficit. Sim, total. Até porque isso tem assim, a gente teve avanços e retrocessos. Agora, com a própria Rede Aline, né, com a reconstrução, a Rede Cegonha ela foi meio desmontada durante aquele período tenebroso, e agora, com a redescoberta, vamos dizer assim, a ampliação com a criação da Rede Aline, o objetivo é fazer com que essa mortalidade evitável realmente reduza, através de políticas públicas. Sim. Então, eu acho que o nosso trabalho, enquanto doula, enquanto ativista, enquanto mulher, enquanto pessoa que está ali disseminando informação, é justamente fazer com que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis para que elas entendam. Você é um sujeito de direitos, você tem direito. Você tem direito, sim, a ir no pré-natal e, a partir do momento que você recebeu o positivo, iniciar seu pré-natal. Essa informação que te passaram está errada. Volta lá e cobra o que é um direito seu. É fácil isso? Claro que não. Nada do que pessoas como nós, que já têm ali um nível de entendimento, um nível de caminhada, nada do que a gente propõe como solução, óbvio que não é fácil, não é acessível a todos de um momento para o outro, mas se a gente também não falar nada, a coisa vai continuar do jeito que está. Sim. E uma coisa que eu sempre friso é que a informação ela te empodera. Sim. Ela te traz uma clareza, uma noção de, olha, não quero, não é dessa forma. Eu sei os meus direitos, eu tenho condições de escolher e dizer aqui está confortável e aqui não. E eu sempre digo o quê? Eu tenho uma frase que quando eu falo as pessoas riem, mas é verdade. Saber que o tomate é fruta, muita gente pode saber. Isso é informação. Agora, saber que o tomate é fruta e eu não vou utilizá-lo na salada de fruta, isso é saber que a informação, você detém ela, mas como eu vou usar? É verdade. Esse é o diferencial, é aí que vai mudar. Então, como população, como sociedade, independente de mulher negra ou mulher branca, todos somos instrumentos para combater, somos e devemos ser instrumentos para combater o racismo
estrutural, Sim. o racismo obstétrico, porque com isso nós vamos diminuir essa mortalidade Sim, sim, obstétrica, sim, sim. que está ainda muito inerente, apesar de termos 30 anos de uma lei onde o Brasil foi questionado sobre essa normatização, essa coisa normal, habitual que estava acontecendo no Brasil. Você falou alguma coisa importante. Você está falando do caso da Aline Pimentel, né? Sim. Eu vi no ônibus pensando, gente, a Aline Pimentel podia ter sido eu. Sim. Podia ter sido você. Por quê? Em 2002, que foi o ano que a Aline morreu, eu estava num outro relacionamento e aí pensava em engravidar. Sim. Só que não aconteceu. E eu só vim engravidar 10 anos depois. O meu filho nasceu em 2012, quando a Rede Cegonha tinha acabado, ele estava começando os seus primeiros passos, e eu fui muito beneficiada, vamos dizer assim, por essa estruturação, porque eu tive um parto respeitoso, eu tive acesso a uma série de informações. Se eu tivesse engravidado e tido meu filho em 2002, 2001, eu provavelmente teria sido vítima dessa mesma negligência, porque o nível de informações que tinha naquele momento era outro completamente. Eu também sou de Belfor Roxo. A maternidade para onde ela foi continua funcionando. Continua funcionando. Então, ainda acontece isso hoje lá, essa negligência, o fato da mulher não ser ouvida, o fato dela... essa dor aí que você está sentindo não é nada demais, e aí aquela mulher está tendo uma hemorragia. Então, assim, é muito complicado isso. Sim. Por isso que a informação, ela te mune, ela te empodera de uma forma, porque você não vai utilizar, muitas vezes você não vai utilizar para você. Sim, você vai passar isso para outras pessoas. E aí outras pessoas provavelmente não vão passar por aquilo, graças ao que você falou. Eu estava me lembrando aqui de uma outra coisa que você perguntou, quais são as atitudes ou quais são as situações em que esse racismo obstétrico aparece. Além das falas desumanizantes, então, te comparando a um animal, então sua anca é muito boa para parir, você tem peitos, você é uma verdadeira vaca leiteira. Atitudes como exigir que a mulher tire trança sintética na hora de, eventualmente, a mulher está num parto e aí vai fazer uma cesariana. Exigir que a mulher retire trança do cabelo é racismo obstétrico. Sim. Não é para tirar trança nenhuma. Não tem evidência científica alguma que vá atrapalhar, que vai trazer algum prejuízo. E que vai mostrar o caso concreto de incêndio, porque qual é o argumento, muitas vezes, do profissional que exige que seja retirado? Sim. Produto sintético dentro do centro cirúrgico pode provocar um incêndio. Por causa do bisturi elétrico. Do bisturi elétrico que vai entrar em... Não, gente para. De Vamos parar. Parem, apenas parem. Por favor, apenas parem. Senta lá e estuda, tá? É o mínimo. O mínimo. Você pode isolar o cabelo daquela mulher com um lençol, com seja lá o que for. Tem muito mais risco de ter um incêndio provocado por material cirúrgico, então, o campo cirúrgico que é feito de TNT, uma gaze que é feita de material, do que pelo cabelo daquela mulher. Sim. Ainda que... Já começa aí. Já violou essa mulher na estrutura de imagem dela. Exatamente. Até porque muitas vezes a mulher coloca a trança é uma expressão cultural. Sim. Nossa, e eles colocam como desculpa de quê? Eu tô querendo lhe te proteger. Não, eu tô fazendo isso pro seu bem. Não, eu sei que é pro meu bem, mas olha só. Então, já que é pro meu bem, você vai me respeitar na minha essência. Isso aí. A minha essência. A minha essência. Então, assim, eu coloquei a trança para que depois, quando meu filho nascer, minha filha nascer, fique mais fácil de eu cuidar do meu cabelo. Sim. Então, assim, eu não vou tirar minha trança. Não é para tirar a trança. Então, existem formas... Eu já vi formas pedindo para tirar a unha. A unha. Eu, particularmente, até entendo por um lado. O que acontece? Quando a mulher vai para uma cirurgia, uma cesariana, ela não é pensada para virar uma cirurgia geral, em que existe sedação, onde você vai precisar ver se aquela mulher não está ficando cianótica, então por isso. Então, por um lado, a questão da unha, eu até posso entender. Mas tudo isso é negociado. Mas existem formas. Você vai botar o oxímetro nesse dedo aqui. Então, você tira aquela unha postiça daquele dedo ali.
Não, Não precisa. e não precisa ver só na base da unha. Existem outras formas. Gente, vocês que são os médicos, vocês que são os profissionais, deem um jeito de vocês, não é? Não é né? me desestruturar. Exatamente. Na minha imagem, na minha identidade, que vai trazer subsídios para você E tudo identificar qualquer pode coisa. ser conversado, tudo pode ser explicado, não é para ser imposto. Sim. Então, quando você vira para uma mulher e fala, não, se você não tirar, eu vou cortar a sua trança, como uma cliente minha ouviu. Gente, E aí ela, absurdo, não, e né? eu falei com ela, não, você não vai cortar nem vai tirar. Quando seu marido cair no pau com ele, se tiver que cair, entendeu? Mas não vá, você não vai tirar. E aí ela não tirou, foi uma cesariana e não aconteceu nada. Nada. Eu, inclusive, e curioso é o seguinte, eu já acompanhei cesárea de uma mulher branca em que ela sofreu queimadura na cesariana. O problema não é o que ela estava usando. O problema era que a placa de isolamento da mesa cirúrgica não estava funcionando. Sim. Então, não é o que a mulher está no material, está usando de material, De de adorno, adorno, de não é nada. nada. Objetos de metal, a pessoa tem piercing, Sim, aí é outra tudo história. bem, outra história. Agora, trança, aplique, lace, nada disso. Tá? Para ser, pode usar. É mais uma das faces do racismo obstétrico. Sim, que está tão estruturado na sociedade. E a grande questão aí é que o profissional médico, na sua maioria, está montado dentro de uma elite branca, predominante, nesse nicho, né? Sim. E que ele vem estruturalmente expondo o seu racismo em vários âmbitos. Sim, sim. E que eles explodem dentro do campo que ele domina. Porque, como você falou, ele é o Deus daquele momento. Exatamente. Se Culturalmente se coloca. E aí, repito, ninguém aqui está dizendo que o médico não tem autoridade. É uma autoridade dentro do assunto que ele domina. Ele estudou para isso. De fato, se ele não estudasse para fazer aquilo, ele não ia poder ser médico. Quem tem que estudar para ser médico. Assim como você tem que estudar para ser psicóloga, eu tive que estudar para ser doula, para ser educadora perinatal, para ser servidora pública. Sim. Todo mundo que exerce uma profissão foi preparado para estar exercendo aquele papel. Mas isso não lhe dá domínio de vida e morte sobre aquele binômio. Isso aí. Por maior que seja a responsabilidade do profissional, no sentido técnico, o papel daquele profissional é assistência, é ouvir, é saber, é compartilhar, inclusive, decisões. Um profissional que seja realmente respeitoso, humanizado, e quando ele tem, inclusive, essa visão racial, ele vai ter essa sensibilidade, ele vai entender, não, essa mulher é uma mulher que eu preciso ter um olhar diferenciado. Eu preciso prestar atenção em outras questões. Não é só a questão do enxoval, só para saber se está fazendo pilates. Sem desmerecer de forma nenhuma, tá, gente? Quem faz pilates, não é isso. E o mais gritante de quando se fala em parto humanizado é que as pessoas entendem que parto humanizado, todo parto teria que ser humanizado. Nós somos seres humanos. Né? Partindo desse pressuposto. Porém, mas quando a pessoa fala em parto humanizado, é porque o profissional usou ervas, ou usou as coisas naturais, ou foi para a banheira. Não. Parto humanizado é entender e acolher as suas queixas, os seus desejos, aquilo que você quer vivenciar, a maneira que você quer vivenciar, porque o parto é seu. Sim, sim. É único. Sim. É só aquele momento. Você pode ter 1000 partos, mas aquele parto é aquele momento. Aquele bebê só vai nascer uma vez. Só uma vez. E é curioso, né? Humanização, na verdade, é um conceito de atendimento, é um conceito baseado em 3 pilares. Protagonismo da mulher, da pessoa gestante, né? Para a gente ser um pouco mais inclusivo nesse sentido. Atendimento ou condutas baseadas em evidências científicas. Então, você reviu, ali tem literatura mostrando que aquela prática, aquela conduta obstétrica na condução daquele parto, daquele atendimento, está desatualizado. Então, tem ali mostrando, olha, tem isso aqui, está mostrando estudo, mostrando que isso aqui tem que ser feito dessa forma, que se for feito dessa forma, é melhor. Então, você tem uma conduta baseada em evidências científicas, em evidências
científicas ali atualizadas. E atendimento multidisciplinar. Então, a figura de autoridade absoluta do profissional médico não existe. Não existe. Aquele atendimento, ele é compartilhado entre vários profissionais. Então, você tendo tem um consenso dentro... Isso, você tem a figura da enfermeira obstetra, você tem a doula, você tem fisioterapeuta, você tem nutricionista, você tem psicóloga, você tem vários profissionais em torno do atendimento daquela figura central que é a pessoa gestante. É por então, isso é que... mais do que escrever o nome do bebê na barriga na hora de cortar, na hora de fazer cesárea. E aí eu tenho um relato. Um ranço profundo. Uma ojeriza de quem usa o termo cesárea humanizada porque escreve o nome do bebê na barriga antes de cortar. Isso não é humanização não, tá, gente? Não tem nada de cesárea humanizada nisso, não. Cesárea respeitosa é aquela cesárea, primeiro, que é indicada com base em evidência científica. Então, você fez uma indicação porque realmente foi necessário. Não foi na base do achismo. Que se colocou, vamos agendar, porque vai ficar melhor. Porque senão eu tenho que viajar, então já começa por aí. Isso. Segundo, é uma cesárea que você minimiza os efeitos daquela cirurgia sobre a mãe e o bebê. Então, você pode usar, assim, luz suave, reduzir a temperatura, evitar conversas paralelas, ter uma visão ali respeitosa sobre a expectativa daquela mulher, a expectativa daquele acompanhante. Então, é isso que é humanização. Sim. Não é ser só fofinho, bonitinho e abraçar a gestante na hora de dar anestesia e deixar o acompanhante... com o jalequinho cheio de bonequinho. Bonequinho e deixar o acompanhante do lado de fora, a doula do lado de fora, sendo que é um direito da mulher ter acompanhante durante a administração da anestesia. Porque se colocou o lugar da doula no parto normal. Não, e não existe, não é. A doula é para atuar, a doula é para atuar naquele momento. A doula é agente de transformação. Apoio àquela mulher. Exatamente. Independente do cenário ou da via. Exatamente. Independente disso. É isso que a gente tem que deixar bem claro, gente. Eu não preciso de doula, porque eu ouço muito isso, até por eu atuar nessa região entre Barra e Recreio. Na sua maioria, as mulheres vão para perinatal e são cesáreas. Não, mas eu não preciso de doula porque eu vou ter um parto cesariana agendada. Então, eu falei, não, mas... Não tem a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, você pode sim precisar de doula para te ajudar com a amamentação, para que você faça um plano de... Não é um plano de... Eu vou usar o termo plano de parto, porque, na verdade, não é parto, né? A cesárea é uma cirurgia. Mas... plano de uma cesárea minimamente respeitosa. Então, você ainda vai conversar com o obstetra, com o anestesista, com o pediatra, como que aquela cirurgia vai acontecer em relação aos procedimentos com o seu bebê. Então, assim, a doula é necessária, sim, até porque ela é a única pessoa que está ali para a gestante, para a pessoa gestante. Não que os outros profissionais, as pessoas não estejam, mas a visão deles é outra. O anestesista está ali para administrar anestesia. Sim. O obstetra está ali para fazer a cirurgia. A enfermeira está ali para cuidar dos materiais e também dos aspectos técnicos. Sim. Quem está ali para cuidar da pessoa é a doula. Inara, eu falei isso outro dia num outro podcast, que eu consegui vivenciar as três posições. Eu já fui gestante, eu já fui técnica circulante e consegui ser doula do parto do meu neto. E a visão de cada pessoa é totalmente diferenciada. Total. Então, você dizer para mim que, não, já tem a enfermeira que vai estar assistindo ao parto, a visão dela é uma. É outra. Não tem nada a ver. Em relação à doula. Mas vai ter o pai que vai estar ali, a visão dele é uma, em relação à doula é outra. O médico... Gente... Todas as pessoas que vão estar naquele cenário têm uma visão diferenciada da doula. A doula, o olhar dela é mais atento para a pessoa gestante. Exatamente. Para ouvir e se fazer respeitar as escolhas dela. Ponto. Sabendo que essa pessoa vai trazer um diferencial muito grande dentro daquele cenário. Sim. Por quê? Ela está munida de informação, ela sabe como atuar e trazer luz a essa informação, porque você sabe ter a informação e não utilizar... não adianta nada. Não adianta nada. E é muito curioso o seguinte,
na verdade, a diferença ela tem que ser feita para pessoas gestantes. Quando, eventualmente, os partos que eu acompanho vão para cesárea, dos meus encontros, eu sempre procuro tenho um encontro específico só para falar sobre o momento da cesárea, as indicações, em que situações e tal. E aí, quando essa mulher vai para cesárea, o meu papel ele também é exercido ali. E o meu papel ele é exercido estando ao lado daquela mulher durante todo aquele período. Porque uma coisa que muitas vezes acontece o bebê nasce, pegam o bebê, leva para o berçário, por exemplo, dependendo do local. E aí, assim, eu já estou instruindo o acompanhante e a gestante que o bebê não tem... O bebê nasceu bem? Não é para ir para o berçário. É para ficar ali. E eu fico com aquela pessoa até o momento em que ela vai para o quarto ou para recuperação pós-anestesia, dependendo do local. Isso é feito numa área dentro do centro cirúrgico. Porque quem terminou a cirurgia, todo mundo vai para um canto e a mulher fica lá, sozinha. E muitas vezes a doula por estar ali ao lado, ela consegue inclusive identificar quando tem alguma coisa errada. Está acontecendo. Isso aí. E aí ela vai informar para a mulher, ela vai informar para o corpo técnico, ela vai informar para o acompanhante. Então, assim, querer restringir ou diminuir o nosso papel, primeiro, determinando o que eu tenho ou fazer ou deixar de fazer, já é muito ruim. Eu sou importante para a mulher, para a pessoa. A pessoa gestante. O que o profissional médico vai achar, o que a profissional enfermeira vai achar, não quero saber. Desculpa, mas eu não estou aqui por você. Eu estou aqui para essa mulher. Pela gestante, pela pessoa. Então, é importante não perder isso de vista em momento nenhum. Eu me lembrei de uma outra coisa, né, na hora que nós estávamos falando sobre as negligências. Existe muita negligência que acontece também dentro desse âmbito do racismo obstétrico, no pré-natal, que é a alta do pré-natal. Muitas vezes a mulher... você completou 37 semanas, agora você só volta quando o bebê nascer. Está errado. E isso acontece muito dentro, principalmente eu atuo na Baixada Fluminense, então a maioria esmagadora das minhas clientes são mulheres que fazem pré-natal no SUS e que vão parir no SUS. E dependendo do município, eu já fico mais ou menos atenta sobre a questão das negligências que essas mulheres sofrem. E é uma queixa recorrente. A médica falou que agora eu só volto quando o bebê nascer, eu posso ir direto para a maternidade. Eu falei, nada disso. Pode voltar lá e exigir a marcação da sua consulta, porque pré-natal é até o dia que o bebê nasce. E mais um item ligado a essa negligência, né? O que acarreta isso? Muitas vezes as situações como pré-eclâmpsia, diabetes, são identificadas justamente depois de 37 semanas. Com 37, 38 semanas. Então, se essa mulher fica em casa, sem ir, como vai identificar? Não vai identificar. E aí, por isso que a gente tem tantos relatos, muitas vezes, de bebê que vem a óbito. E aí as pessoas associam isso. Não, porque se tivesse marcado uma cesárea, não teria. Não, bebê não passou da hora. Aquela mulher foi fruto de... Aquela morte foi em função de uma negligência, foi em função de uma falha estrutural. E nisso também o racismo dá as suas caras, porque o ambiente também é racista. O racismo institucional também é uma das faces do racismo obstétrico. Paula, hoje nós temos maternidade de referência. Sim. Né? Legal, é uma conquista. Porém, e se essa maternidade de referência só tem relatos ruins? Como eu devo agir? Como eu posso me munir de informações e como eu posso me posicionar? Agora eu vou falar uma coisa polêmica. Eu, particularmente, costumo dizer nos meus encontros que eu preparo mulheres para parir em qualquer lugar, com qualquer tipo de profissional. Óbvio que, se eu sei de um local que tem relatos muito gritantes de negligência, de violência, e existe outra opção onde aquela pessoa vai ter um atendimento melhor, eu vou orientar, vou sugerir. Sim. Mas muitas vezes as pessoas não têm condição. Nem todo mundo consegue ficar pagando Uber, ou tem um vizinho, ou tem um marido, ou tem isso, que vai pegar a pessoa, vai tirar a pessoa de Queimados para levar para o centro do Rio, não. Com certeza. Então a pessoa vai parir em Nova Iguaçu, vai parir em Queimados, e ela tem que ser bem atendida ali, naquela maternidade, sim. Então a maneira, mais uma vez, é a informação. Não tem como fugir. fugir. Não tem como fugir, não tem. Então, assim, para quem tem acesso à doula, vai contratar doula. E doula não é inacessível.
Que isso fique bem claro. Doula não é inacessível. A gente conversa, discute, parcela, faz das tripas coração para ter atendimento, para dar o atendimento. Não tem doula? Cata informação de qualidade, municia seu informante e na hora do parto, você tiver que brigar pelo seu direito, não hesite em brigar. Não hesite em colocar o seu acompanhante para brigar. E muitas vezes, quando você chega, não é brigar fisicamente, muitas vezes quando você chega minimamente informada e você mostra que ele se posiciona, acabou. O respeito muitas vezes ele vem. É automático? Não. Com todo mundo? Não. Mas a gente não pode deixar de falar. Eu acho que isso que é importante. Nara, nós estamos chegando ao final. Ai, que pena. Passou muito rápido. Ai, que pena. Mas hoje, dentro de todo esse cenário que nós temos de violência obstétrica, de racismo obstétrico, ainda muito marcante, né? O que você queria deixar de finalzinho, de um conselho, de uma doula experiente para uma pessoa gestante que está começando? Quando ela deve começar essa busca? Porque eu costumo dizer o seguinte, eu trouxe outros profissionais, já fiz essa pergunta, quando uma pessoa gestante tem que procurar uma doula? Eu já ouvi vários relatos. Eu, Kênia, tenho um posicionamento do seguinte, se você é uma pessoa gestante, se você é uma mulher cis negra, ou se é um homem trans, independente seja negro ou branco, busque uma doula, um profissional que possa te orientar. E isso, o quanto antes você fizer, você vai ter tempo hábil para saber se dá, se não dá, se não der, você vai recorrer, porque tem outras associações que fazem de maneira gratuita, tem roda de gestante, tem informação na internet, então busque. E você, Inara, o que deixaria para essa pessoa agora de orientação, nesse finalzinho? Eu diria, busque, não importa a idade gestacional que você está. Eu tenho clientes que eu conheci no dia do parto, que me contrataram com 39 semanas. Em 2 dias nós fizemos os encontros. No 3º dia, após a contratação, a mulher entrou em trabalho de parto e pariu. Sim. E tenho gestantes que me contratam antes de engravidar. Tenho gestantes que me contratam com 9 semanas. Então, busque esse auxílio, essa informação, a partir do momento que tiver esse estalo. A partir do momento que você... Não importa qual a idade gestacional que você está. Não, se você digo pela idade gestacional, sim, quanto antes melhor. Financeiras sim, claro. Mas assim, eu, particularmente, nunca deixo de atender ninguém por conta disso. Sim. A gente conversa, parcela, tem Pix, nota promissória, cartão, vamos lá. Vamos lá. Não deixe de ser assistida. Não deixe de ser assistida. Assim como porque eu... isso vai prevenir violência. Vai. E muita coisa, gente. Além de fazer o chá revelação, sim, contrata a doula. Eu falo isso, eu falo, gente... Com todo respeito a quem faz chá revelação, porque eu tenho clientes que fazem chá revelação e me contratam também. Sim. Mas, poxa, porque a informação... Essa informação ela é valiosa, ela é um verdadeiro investimento. Sim. Então, ainda que você esteja no início, no meio, não existe um tempo mínimo ou máximo. Eu acho que o momento ele é muito pessoal. Muitas vezes a mulher só tem acesso a essa informação de que, primeiro, o que é a doula, para que serve, se eu posso ter, não posso, com 37 semanas. E aí, a gente, o que acaba acontecendo? Você tem um tempo muito mais reduzido para poder ter aqueles encontros, ter aquela informação, mas dá para acontecer. Quanto antes, melhor. Não podendo, no momento em que for. Agora, não deixe de entrar em contato, não deixe de conversar, não deixe de buscar. Porque isso vai mudar totalmente. Isso, não fica com o achismo não, eu acho que é muito caro. Conversa, pergunta. Obviamente, nós precisamos ser remunerados, porque é um serviço. Sim. Enquanto nós não estivermos totalmente inseridas no SUS. E aí, acredito que com a regulamentação da profissão isso vai acontecer, o caminho esse. Está indo para essa direção. Para essa direção. Então, nós seremos remuneradas da maneira correta e estaremos muito mais acessíveis. Nós somos profissionais acessíveis. Doula não é algo inacessível. Sim. Muitas vezes a pessoa... gasta um dinheirão alugando salão para fazer o chá revelação e acha que pagar a doula é uma bobagem. Não precisa de doula porque meu marido faz massagem.
Doula não faz só massagem. Massagem é uma das coisas que muitas vezes a gente nem acaba fazendo. Isso, Né? Sim. Que depende muito do momento. Mas acho que o que eu deixaria como recomendação final é isso. Busque no momento em que a luz chegar para você. Sim. Se for com 9 semanas, ok. Se for com 39, ok também. O importante é não deixar de ter. Gente, muito obrigada. Foi um prazer, Inara. O prazer é todo meu. Estar com vocês, trazer informação, disseminar informação, dizer para você que a informação vai te empoderar, vai te trazer domínio, porque é um momento em que você está totalmente vulnerável, é um momento em que você está fragilizada, mas que vai te trazer um empoderamento fantástico e vai prevenir muita coisa. Como a Inara falou, não é só massagem, busque informação. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!